Agora, por favor, não procure preço, a senhora procure qualidade. Então, as próteses que a gente tem no mercado, que a gente tem mais de 15 próteses hoje liberados, fabricantes liberados à venda no mercado. Então, desses 15 aí, a gente vai ter uns 4, 5, um pouco mais de próteses maravilhosas, outras são próteses ótimas, mas então a senhora procura ver o que o colega usa, procura ver das suas amigas e procure resultados também com outras amigas e resultados do colega também. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho certeza que vocês vão amar esse conteúdo. Eu trouxe um super amigo meu, ele é cirurgião plástico, assim, maravilhoso. E eu trouxe ele para a gente tirar algumas dúvidas, eu sei que são muitas, inclusive eu peço para vocês que deixem nos comentários. O que eu não souber responder, eu ligo para o Edinaldo e a gente responde para vocês aí. E também vai ter o contato dele na descrição do vídeo para quem se interessar e quiser fazer uma consulta aí com o doutor, tá bom? E para quem não me conhece, para quem ainda não é inscrito no canal, sou a doutora Tatiana Cury, sou médica especialista em diagnóstico por imagem, responsável médica da clínica Tatiana Medicina e Imagem, né? E a gente tem esse canal aí, se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve e vamos aumentar o alcance desse conteúdo aí para todo mundo, tá bom? Edinaldo, tudo bem? Primeiro, deixa eu apresentar o doutor. Eu vou até olhar minha colinha aqui, porque tem tanta coisa que depois eu posso até passar batido em alguma coisa. Doutor Edinaldo, ele é formado em 1986, fez residência médica no Hospital das Forças Armadas, né, Edinaldo? Isso. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também membro da Federação Ibero-Americana de Cirurgia Plástica, responsável médico aí pela Clínica Soma, que a gente vai deixar o contato aí para vocês na descrição desse vídeo. Edinaldo, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito esse convite, tá? Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, né? Você já é a minha primeira indicação no meu consultório, então para mim não é surpresa nenhuma que você é top na balada. E eu pedi para você ter esse encontro comigo aqui hoje para a gente falar um pouquinho das próteses de silicone. A mulherada aí tá pavorosa, todo mundo querendo um resultado estético melhor, né? Só que a gente sabe que as coisas não são tão simples e tão bonitas como a gente vê nas revistas e nas mídias sociais, né? Então, fala um pouquinho pra gente, Edinaldo, sobre essa questão das próteses. Vamos lá. Primeiro, agradecer o seu convite. Para mim é uma honra, é motivo de muita alegria, lisonjeado demais pelo seu convite, e principalmente pelo seu canal, que eu tenho visto que tem uma abrangência enorme, cada vez você crescendo mais. Então, parabéns, Tatiana. Obrigada. Vamos embora falar então um pouquinho de prótese. Prótese é o frisson, né? Prótese, na realidade, hoje é a segunda cirurgia depois de lipoaspiração, o segundo procedimento mais realizado, creio que em todo mundo. Aqui no Brasil, sem dúvidas nenhuma. Então, hoje são milhares e milhares de próteses que são postas no ano em todo o Brasil. Então, vamos lá falar um pouco de prótese. Só para a gente resumir um pouquinho, outro dia me perguntaram, quanto tempo que se usa a prótese? E tem algumas pessoas também que chegam para mim e me perguntam, doutor, quanto tempo o senhor já tem? É até interessante que chega algumas, puxa, o senhor tem tanto tempo assim, eu achei que o senhor fosse bem mais velho. E esse mais velho eu fico muito feliz quando alguém chega e diz que achou que eu era bem mais velho, e na realidade eu pergunto, sou ou não? Não, o senhor está mais jovem, o senhor está jovem. Então vamos lá, quanto tempo? 30 e lá vai tantos anos aí de cirurgia plástica. As próteses de silicone, isso logo há 30 anos atrás, um pouquinho mais quando eu comecei, terminei minha residência médica no Hospital das Forças Armadas, como você falou, as próteses, a gente botava prótese, incluía prótese aí rarissimamente, em raras pessoas a gente incluía a prótese de silicone, porque a gente tinha aquele estigma de que a mulher que põe prótese de silicone, ela parece com aquela mulher americana, esguia, alta e com peitos enormes. Então, essa era a impressão que a gente tinha, que prótese de silicone só serve para isso, só serve para aumentar. Era não vulgar, importa se né? precisa...
era vulgar. Então, as pessoas costumavam ter esse estigma de prótese de silicone. E tinha também, a gente tinha algumas complicações que eram pouquissimamente conhecidas, essas complicações. Aí a gente ficava sempre com o pé atrás em questão de prótese de silicone. Material, né? Questão de complicação em relação aos materiais, né? Também. Sem dúvidas nenhuma. Teve uma época, Tatiana, que eu e mais alguns outros colegas, a gente estava quase desistindo, isso há uns 25 anos atrás, 25 anos atrás. As próteses eram chatíssimas, a gente tinha tanta complicação, eu creio que talvez não era pelo material em si, é porque era algo novo. E as próteses de silicone, porque a primeira prótese de silicone foi posta numa americana, isso em pouco tempo, isso aí em 1962, há 50 e poucos anos atrás. É recente, então foi numa americana de sobrenome Lindsay, que na realidade essa americana ela foi ao consultório de uns colegas, foi só para tirar uma tatuagem que ela tinha na mama. E daí os colegas pediram e conseguiram fazer com que ela fosse a primeira pessoa a submeter uma cirurgia de inclusão de prótese mamária. Ela ficou feliz porque, consequentemente, incluiu-se na história da cirurgia plástica, na história das inclusões de próteses mamárias. E de lá para cá, a gente começou a pôr próteses assim timidamente. Então, as complicações de prótese eram chatíssimas. As complicações de prótese, principalmente a famosa rejeição, que as mulheres temem muito, e algumas costumam, não vai dar em mim. Eu costumo sempre brincar e dizer, existe estatística e estatística é para isso. Então, o risco existe. 1% das próteses tem risco de rejeição. Quando ocorre, geralmente as pacientes, mas por que em mim? Eu costumo dizer, porque ocorre estatística. E eu costumo até brincar, puxa vida, senhora, se você ganhasse na loteria, não diria, logo eu. Então, na realidade, próteses, como qualquer corpo estranho posto no organismo, ele é sujeito às complicações e a mais chata é a complicação chamada rejeição. Quando ocorre rejeição mamária, que costuma ocorrer em 1% das próteses mamárias, quando elas ocorrem, a gente tem que retirar a prótese e esperar de 3 a 6 meses para pôr outra prótese. E como que uma mulher vai saber, Edinaldo? Quando, assim, geralmente, como é que aquela mulher vai saber que ela está tendo uma rejeição da prótese que ela colocou? Geralmente, Tatiana, a rejeição ela costuma ocorrer a paciente logo nos primeiros dias ou até semanas, a paciente começa a drenar um seroma, que é uma outra complicação que pode ocorrer em 4,1% das próteses, que a paciente começa a drenar uma secreção. Aquela secreção, eu costumo dizer que é sempre meio que hialina, parece com água de carne, e por algum orifíciozinho da cicatriz ela começa a drenar. Costuma resolver por si só. Às vezes há uma certa necessidade da gente intervir com algum corticoide um pouco mais potente, ou às vezes até por um dreninho lá e lavar com algumas substâncias, alguns medicamentos, e costuma se resolver muito bem essas seromas. Mas daí, quando o seroma deixa de ser seroma e ele passa a ser uma secreção mais espessa, parecida com secreção mais purulenta, que na realidade muitas vezes não é purulenta, porque as rejeições, elas costumam ocorrer muitas vezes sem uma bactéria, a gente faz culturas e vem culturas da secreção, vem negativas, e daí começa a drenar essa secreção a gente não consegue debelar, ela continua, aí dali vem vermelhidão ao redor daquele local que está drenando, e aí começa com dor, e todo esse quadro de processo inflamatório, e às vezes até infeccioso. Então, estamos diante praticamente de uma rejeição, deve retirar a prótese, porque às vezes a gente posterga um pouco mais, esperando quando é um seroma, como eu já falei, que é uma complicação, mas uma complicação mais leve, a gente espera até um tempo adequado, espera-se com culturas negativas, a gente pode ir esperando, mas a rejeição quando começa a ocorrer, e que a gente sabe muito bem que dali não vai se sustentar, não vai evoluir. Então, muitas vezes, a gente quase sempre conversa-se com a paciente, a gente sabe muito bem que é chato para a paciente, porque quem quer operar
quer tabela, quer elegante, com quer certeza. mostrar. Quer o resultado, né? Quer resultado e, no fundo, na realidade, é uma propaganda para o cirurgião. Então, a paciente que tira uma prótese, ela sente-se como tirou uma parte dela, a parte mais bela que ela tanto esperou, que ela tanto programou-se e, consequentemente, dali vai ter que tirar uma prótese. Mas, a partir do momento que a gente tira a prótese, a gente espera o tempo adequado, a gente faz os exames de laboratório, mas os exames radiológicos, você sabe muito bem, muitas vezes eu sempre peço a ajuda da Clínica Tatiana. Obrigada. É verdade. Exames adequados, claro, com exames adequados para a gente saber se há algum espaço ali naquela prótese que a gente retirou, naquela loja que ficou, se há alguma secreção, se há alguma... Às vezes a gente precisa drenar, né, funcionar, tirar um pouquinho para dar uma limpada, né, para dar uma limpada, para que colhe aquele leito, ele grude, que ocorra uma adesão daquelas paredes da loja. E, consequentemente, depois a gente põe a prótese, a paciente continua, depois de posta a prótese, feliz, satisfeita, e a gente resolveu o problema, que são complicações que podem ocorrer. Então, essas complicações que você me perguntou, então, a mais temida e mais chata é essa. Nós temos complicações como seroma, que nós já falamos, nós temos outras complicações também, que essas ocorrem um pouquinho mais tarde, ocorrem 3% das próteses, que a gente costuma chamar de contratura capsular. Outro dia, uma atriz e uma apresentadora de TV muito famosa, ela teve uma contratura capsular e alguém pôs na mídia, fulana teve uma rejeição. Na realidade, a gente deve deixar bem claro que contratura capsular a gente tardia, não considera, né, rejeição. Ela é tardia, ocorre entre 3 a 5 anos e a gente não classifica como rejeição. É uma defesa do organismo, como o organismo pode se defender com qualquer outro corpo estranho posto no organismo. E faz uma cápsula ao redor. Essa cápsula, com o passar do tempo, ela vai ficando mais espessa e vai deformando, como a prótese ela é mais maleável. Então, essa cápsula é grossa, extremamente grossa. Muitas vezes ela chega a ser tão grossa que daí também, mais uma vez, entra o papel da colega radiologista, lá na Clínica Tatiana, para onde eu mando, aí eu sempre peço, tem contratura capsular? Que grau de contratura? Porque daí, contraturas leves, elas são esperadas, mas contraturas que a gente costuma dizer que são acentuadas ou graves não pode que sejam algo danosos, por exemplo, muito danosos, que na realidade é danoso, mas é algo que é consertável, ou seja, é algo que cirurgicamente a gente consegue fazer com que volte à normalidade, que tirando a cápsula, trocando por uma outra prótese e acreditando que não ocorra outra contratura capsular, que pode ocorrer, que isso é do organismo, a paciente não está blindada a não ocorrer outra contratura capsular. Então, eu acho que pode ocorrer. Eu acho que esse papo nosso é importante, Edinaldo, para que as mulheres saibam, né, que não é tudo conto de fadas, né? Porque é igual você falou, eu tenho certeza que quando a mulher entra no seu consultório, a primeira coisa que ela quer é o resultado. Mas é importante que se saibam que nem tudo está isento de risco, né? E que a complicação ela é muito individualizada, né? Então pode acontecer com umas, pode não acontecer também. Isso daí muitas vezes é independente do cirurgião, né? Agora, Edinaldo, essa questão, assim, até um tempo atrás, a gente viu na televisão, né, a mídia colocou aí de umas próteses francesas que elas estavam perfurando, causando cânceres, porque elas tinham conteúdo de silicone industrial, né? Então, assim, eu não entendo muito bem, mas tem algumas diferenças de características, né, de revestimento, de conteúdo, e é extremamente importante, porque a gente, inclusive, eu acho muito perigoso, eu falo assim, as pessoas confundirem medicina com comércio. Então a gente vê muito anúncio, até em televisão, propaganda de cirurgia plástica, né? Então é perigoso, né? Eu acho que é fundamental a mulher ter referência, pegar informações do médico, do tipo de material que ele usa, porque eu acho que isso também vai estar relacionado a essas complicações, não é?
Sim, sem dúvidas nenhuma, Tatiana. Eu costumo sempre dizer para as minhas pacientes, eu tenho um paciente que às vezes chegam e elas são abertas para comentário. Doutor, o senhor é o primeiro, eu vou consultar com outro, mas gostei do senhor, sinta-se à vontade. E mesmo que ela não diga isso, eu costumo também dizer, olha, a senhora tem alguma dúvida mais, está saindo sem dúvidas, mas pega a opinião, peça para outro colega, consulte com outro colega, peça a opinião de outro colega, porque eu acho válido e o paciente ele tem direito a isso. Aí, no final que eu falo isso, eu digo, agora, por favor, não procure preço, a senhora procure qualidade. Então, as próteses que a gente tem no mercado, que a gente tem mais de 15 próteses hoje liberados, fabricantes liberados à venda no mercado, então, desses 15 aí, a gente vai ter uns 4, 5, um pouco mais de próteses maravilhosas, outras são próteses ótimas, mas então a senhora procura ver o que o colega usa, procura ver das suas amigas e procure resultados também com outras amigas e resultados do colega também. Então, não procure próteses por preço. Como muito bem você falou, essa questão de próteses foi mais ou menos em 2010. Nós tivemos uma pancada enorme em cima de próteses. Nós tivemos uma prótese que o nome dela chamava-se PIP, que em inglês era Poly Implant Próteses. Ou seja, eram algumas próteses fabricadas com um silicone industrial, que era cancerígeno, entre aspas, comprovou-se cientificamente que era cancerígeno, e elas rompiam facilmente. Então, a Anvisa proibiu, foi liberado através do SUS a troca desses implantes. Na empresa, não sei se chegou a ressarcir nessa época, porque, graças a Deus, eu não cheguei a pôr nenhuma dessas próteses, que é importante a gente sempre procurar qualidade pro paciente. Eu costumo sempre dizer, o paciente que vai pôr uma prótese, ela vai ter despesa com cirurgião, vai ter despesa com clínica, X. E se ela for pôr uma prótese, ela vai ter X mais a prótese. Então, por que ela não põe uma prótese boa, já que ela vai ter aquela despesa por X, muitos anos, né, do também. tipo de prótese? E por muitos anos. Então, põe uma prótese boa, de qualidade, uma prótese que não vai lhe dar complicações, ou se lhe der complicações, elas podem ser facilmente sanadas. Tem algum site, Edinaldo, assim, algum que as pessoas possam consultar as marcas que são liberadas pela Anvisa, né? Existe essa possibilidade das pessoas consultarem as próteses? Existe, a paciente pode perguntar diretamente na Anvisa e até mesmo no consultório, o cirurgião ele tem que ser honesto, porque tem paciente... Elas têm o registro, né? Tem que ter o registro das próteses. Elas têm registro de próteses em que possa fazer esse segmento de próteses. Tem próteses que você tem que estar procurando no mercado, a paciente que às vezes, eu operei e vou procurar no mercado qual foi a prótese que eu pus porque meu médico não falou. Não, toda prótese tem seu número de identificação, os laboratórios que produzem a prótese para ocorrer o rastreamento da prótese. Ótimo. Então, a prótese que tem rastreamento são próteses que devem ser vendidas. Eu costumo sempre dizer, o cirurgião não deve ser representante de próteses. Eu faço sempre assim, eu distingo na prótese a parte de clínica que a paciente vai pagar, os honorários médicos e os representantes de próteses, eu dou para a paciente telefones, contatos, e ela entra em contato com a prótese, embora os representantes não entregam as próteses para os pacientes, elas mandam para a gente. Já para não ter aquele risco da paciente, por curiosidade, alguém em casa abrir a prótese, consequentemente contaminou, perdeu a esterilização, e daí ela perdeu o dinheiro, vai ter que pagar essa prótese sem ter usado. Não, pessoal, então eu acho que essa informação é extremamente importante. Como o doutor Edinaldo falou, quando você decide colocar um implante no seu corpo, aquilo dali depois eu vou até perguntar para o doutor se tem validade ou se a prótese hoje, as próteses elas são duradouras, né, vitalícias, mas é muito importante
que então seja feito essa consulta, se aquela marca de prótese, ela tem o registro na Anvisa, como o doutor falou, a prótese, ela tem que ser numerada, para que, se algo acontecer, o laboratório possa rastrear aquela paciente, né? Eu acho que é tipo carro, né, de novo, faz aquele recall, né? Então, você tem que localizar. Então, gente, é importante isso, tá? Como o doutor bem frisou, quando você decide por fazer uma cirurgia plástica, não vá atrás só de preço, tá? Tem que ir atrás de um profissional bom, tem que ir atrás de referências. E em relação aos materiais que vão ser colocados no nosso corpo, isso daí a gente tem que ter plena certeza que é um material seguro, né? Como a gente estava falando, algumas próteses, inclusive, que perfuravam e o silicone não era de qualidade. Muitas mulheres desenvolveram câncer de mama por conta dessas próteses. Edinaldo, as próteses são vitalícias? Elas têm validade ou a gente precisa colocar e trocar? Até um tempo atrás, Tatiana, a gente preconizava que a paciente trocasse as próteses de 5 a 10 anos atrás. Há 10 anos. Essa era uma validade que a gente presumia, né? Uma validade muito curta. Mas a gente sabe muito bem que a qualidade das próteses melhorou. Até essas próteses de 10 anos, 15 anos atrás, que às vezes as pacientes chegam ao consultório, doutor, minha prótese já tem 10 anos, já tem 15 anos, eu preciso trocar. A questão é examinar bem a paciente, pedir os exames radiológicos adequados, como uma ecografia, mais uma ressonância, e a prótese ali estando bonitinha, com a contratura mínima, não há necessidade da paciente preocupar-se em trocar próteses. Hoje a gente fala sempre para os pacientes, troca-se prótese quando? Em primeiro lugar, a paciente quer aumentar o volume, que é algo que a gente percebe muito bem. Embora hoje diminuiu um pouco essa história, mas a gente está indo um pouco menos acelerado nessa questão de querer sempre maior. Então, hoje as pacientes querem algo mais natural. Então, a gente troca a prótese por algo mais natural. Principalmente para não ter as complicações da mama cair mais cedo, de arrebentar de estrias, e com a acentuação de problemas de coluna. Não é que próteses, a gente sempre deixa claro, não é que próteses vai ocasionar uma deformidade ou um problema na coluna. Ela corrobora para quem já tem, logicamente que é um peso a mais, ela pode aumentar um pouquinho a sintomatologia de dor de coluna. Então, a gente sempre fala para os pacientes, sua prótese está boa, fizemos exames necessários, radiológicos, exame físico, e sua prótese está excelente, a senhora quer trocar, por que motivo? Porque quer maior ou porque engravidou, pois a prótese muito jovem, engravidou, a mama aumentou, ocorreu o que a gente chama de mastite, que é o empedrar a mama, aquela retenção de leite, e consequentemente a mama caiu, ou fez cirurgia bariátrica, aumentou muito o peso, depois fez cirurgia bariátrica, ou emagreceu sem cirurgia bariátrica, e a mama ficou flácida, e o próprio tecido da gente também. Eu sempre costumo dizer que não espere, tem paciente, doutor, quanto tempo minha mama vai ficar em pé? Medicina não é matemática. Então, são uma enormidade de variáveis que a gente tem, como pele, o turgor da pele, que é a elasticidade da pele, se a paciente tem estria, se a pele é fininha, se engordou, se emagreceu, se teve filhos, o tamanho da prótese também que foi posta, tudo isso interfere no cair ou não das próteses, no caimento da mama, juntamente com uma prótese. Então, na realidade, hoje, a gente deixa a prótese, que a paciente decida se ela quer aumentar ou não, ou trocar ou não a prótese, estando tudo bem. Então isso daí já facilita um bocado, né? Foi bom você ter falado isso, Edinaldo. É uma dúvida assim, muito frequente, que eu vejo as mulheres se confundindo bastante, né? Hoje a gente sabe que cada vez as mulheres têm colocado próteses em idades mais jovens, né? Antes mesmo de engravidar, de ter filho. A mulher que tem prótese, ela pode amamentar? Sim, tranquilamente. A paciente que põe prótese,
Essa é uma pergunta muito importante, porque muita paciente chega para a gente e pergunta: doutor, mas eu quero amamentar no futuro, então eu não quero uma prótese. Não é o tamanho da prótese em si que vai prejudicar a amamentação ou não. Então, a paciente que põe prótese, a prótese ela pode estar abaixo do músculo ou acima do músculo, mas em qualquer situação dessa, ela está abaixo da glândula mamária, que produz o leite, chamado glândula mamária, está na frente da prótese. Então, todos os canais que levam o leite para fora, eles são canais que ela vai engravidar e vai amamentar. Agora, muitas vezes, o que ocorre, algumas pacientes, mas eu pus a prótese na época, meu médico falou que eu podia amamentar e eu dei pouco leite. Essa expressão costuma se usar. Essa questão de dar pouco leite, a mama já era pequeníssima, a mama já tinha pouquíssima glândula, independente de uma característica dela por prótese ou não. Da pessoa, né? Próprio, é da pessoa. Independente dela por prótese ou não, ela tinha pouco tecido e os hormônios da gravidez não foram suficientes para chegar, ou foram suficientes, mas não tinha glândula para receber a ação daqueles hormônios e, consequentemente, a glândula se desenvolver e produzir o leite suficiente para o neném. Então, essa é a questão do amamentar pouco ou muito, mas a prótese não prejudica a amamentação. E foi até bom, outra coisa que você falou, que eu escuto muito no consultório, porque geralmente, inclusive, outra coisa que eu quero frisar aqui para as mulheres, gente, é muito importante, antes da cirurgia de implante mamário, que seja feita uma propedêutica radiológica da mama, tá? Eu, infelizmente, ainda vejo muitos colegas que querem só absorver pacientes, né? Então, o paciente chegou hoje no consultório, fez a consulta, ele fala, quer fazer a cirurgia amanhã? Né? Então, não faz um exame mais minucioso. A gente tem que pensar primeiro na parte diagnóstica, né? Às vezes, abre uma mama para colocar um implante e se descobre que é uma mama que tem um nódulo, às vezes até um nódulo maligno. Então, é muito importante, eu faço muito lá na clínica, o Edinaldo é uma das coisas que me faz, assim, ter uma confiabilidade enorme no trabalho dele, porque ele é incapaz de operar qualquer paciente sem antes ter certeza que toda a saúde da mulher, que a saúde da mama daquela mulher está em perfeitas condições, né? E é uma coisa que eu sempre escuto, Edinaldo, quando eu estou fazendo ecografia nas pacientes, né, que geralmente a gente faz para fazer esse rastreamento de cisto, de nódulo, enfim, de espessura de glândula, né, para saber como é que vai ficar a cobertura dessa prótese, se ela vai ser mais natural ou não. E as mulheres me perguntam muito assim, doutora, mas a minha prótese tem que ser embaixo, tem que botar embaixo da glândula ou embaixo do músculo? Então, é uma dúvida também que as mulheres têm muito, né, que elas ouvem falar que a prótese, quando ela está atrás do músculo, ela fica mais natural. Então, explica um pouquinho essa diferença da inserção, do local de inserção da prótese pra gente. Na realidade, quando a gente pensa em prótese, essa é uma dúvida enorme também, e é motivo de polêmica. Nos congressos, a gente tem mesas redondas sobre prótese submuscular e prótese subglandular. Então, tem muita gente, muita paciente que acha que pôr a prótese embaixo do músculo é a prótese perfeita. Eu costumo sempre dizer que perfeito é Deus. Então, existem as indicações para uma prótese que são bem menores hoje em dia para se pôr prótese embaixo do músculo. Embora tem colega que 100% das próteses dele, ele só põe embaixo do músculo. Mas isso é numa incidência, numa quantidade de colegas bem menor, porque a maioria dos colegas põe próteses embaixo da glândula. Porque embaixo do músculo tem um inconveniente, Tatiana, que com o passar do tempo, a paciente tem um risco de de ter uma outra complicação que a gente chama dupla bolha. Quando ela põe a prótese embaixo do músculo, com o passar do tempo, o músculo vai empurrando a prótese para cima, a prótese vai descolando o músculo e ela costuma ficar próxima da clavícula e a mama fica lá embaixo. Então, a prótese fez o que a gente chama de dupla bolha. Eu costumo brincar e dizer, a prótese só não vai lá para as costas porque o músculo termina aqui. Senão, ela ia lá para as costas. Ia virar prótese de glúteo, né? Prótese de glúteo.
Então, embaixo do músculo é uma quantidade ínfima hoje em dia que a gente põe. Tem colegas, logicamente, que não estão errados, mas tem colega que é de eleição por embaixo do músculo. Então vai mas depender da indicação, mas a maioria é embaixo da glândula, sim, que diminui mais as complicações, né? Paciente que tem tecido glandular para cobrir algumas dobrinhas de próteses, paciente que tem consistência de mama, né, e mesmo aquelas que não tem, mas que precisa levantar a mama, existem próteses com um revestimento chamado de poliuretano, que a gente costuma usar, elas dão uma firmeza maior, elas grudam no músculo e a prótese gruda em cima e a mama gruda em cima da prótese, dando um aspecto natural e muito mais duradouro do que na realidade se a gente pusesse a prótese embaixo do músculo, às vezes subfacial, que é embaixo de uma película que recobre os músculos, e é uma cirurgia que a paciente raramente tem dor, as complicações são bem menores, a gente não tem os riscos maiores, mas isso aí de eleição por colega, mas na realidade a prótese embaixo do músculo é uma prótese hoje que a gente põe em uma menor quantidade, uma quantidade ínfima. E embaixo do músculo, embaixo da glândula, fica aquela mama natural, fica uma mama bonita e uma mama indolor que a paciente pode praticar seus exercícios sem ter o risco da prótese subir e dar o que a gente chama de dupla bolha. Dupla bolha é ficar a prótese lá em cima e a mama lá embaixo. Ótimo. Edinaldo, e assim, existe alguma contraindicação ou qualquer mulher pode colocar prótese? Porque geralmente elas, às vezes, né, elas vão para fazer pré-operatório, mas ainda naquele medo, naquela dúvida, né? E aí sempre elas perguntam assim, e aí, doutor, o que você acha? Eu digo assim, olha, eu particularmente, eu sou super a favor da cirurgia estética, né? Eu sou a favor da autoestima. Então, eu acho que se você depende daquilo para ter a sua autoestima elevada, né? Vale a pena. Agora, eu acho que tudo tem que ter um limite, né? Porque tem mulheres que querem extrapolar aquele limite. Então, eu sou a favor, desde que aquilo não saia do escopo estético, uma coisa natural, porque tem mulheres que querem uma mama imensa, né? E depois você mesmo falou que tem complicações aí da mama cair, de dar estria, às vezes de ficar com problema de coluna, né? Então, eu sei que você é um cara extremamente ético, que se quiser ir lá e botar 2 litros de prótese, que você não vai colocar. Mas existe alguma contraindicação ou qualquer mulher pode usar uma prótese mamária? Eu costumo sempre brincar e dizer, a principal, eu acho que talvez a única, é você não estar preparada para ter uma prótese, para ter um corpo estranho, como algumas pacientes. Puxa vida, doutor, acho que eu quero, mas não estou preparada para ter esse corpo estranho no organismo. Então, deve-se, acima de tudo, estar preparada, porque é um corpo estranho, como outro qualquer, como um DIU que as mulheres usam, outros anticonceptivos como que se põe no braço, chamado Implanon, e daí vai. Então, é um corpo estranho em si. Então, a paciente deve estar querendo, o desejo que ela queira pôr uma prótese tem que estar embasado num bom perfil psicológico. Eu quero, é isso que eu desejo. Agora, existem alguns limites, por exemplo, a paciente chega para a gente, doutor, eu quero uma prótese, como muito bem você falou anteriormente, eu quero pôr uma prótese de 1 litro, 1,5 litro. Eu costumo sempre brincar e dizer, uma coisa é ficar natural, outra coisa é ficar aberrante. Então, eu acredito que não lhe convém a estatura, porque tem algo interessante, como, por exemplo, a gente avalia, tem paciente que às vezes chega para a gente e diz, doutor, eu deixo a critério do senhor. E eu costumo também sempre dizer, não, a responsabilidade de pôr um tamanho de prótese X que lhe agrade não é só minha, então tem que ser sua. Então a gente tem que ver o que fica mais adequado
de acordo com a sua estatura, quadril, ombro, até mesmo da sua profissão. Qual que é a sua profissão? Você quer pôr uma prótese, é modelo, você vai pôr uma prótese para ser, já é modelo, vai fazer suas fotos como modelo e quer uma prótese enorme, o que você quer? Agora, existem limites do que é enorme e existem limites do que é extremamente exagerado e do que fica aberrante. Então, eu sempre falo para os pacientes, não ponha, acho que não convém. Porque, e até mesmo se ela insistir nisso, eu quero porque quero, eu costumo dizer, olha, eu não ponho, porque eu vou lhe trazer problemas no futuro, não seria eu, a prótese vai lhe trazer problemas no futuro e eu fui conivente a isso, então eu acho que não convém. E na questão de exames que você frisou anteriormente, é importantíssimo a gente saber que o mundo evoluiu, em que a gente sempre chamava anteriormente de que a medicina e o exame físico é soberano. Então, aqueles colegas que não pedem um exame sequer, nem que seja tem que ser de laboratório radiológico e vindo um exame radiológico como uma ecografia mamária, que a gente costuma chamar de ultrassom em alguns locais, então vindo lá que tem uma classificação acima de BIRADS 2, que é uma classificação que outro dia eu falei no meu Instagram, do que é isso, então vindo uma classificação de 3 em diante, é imprescindível que a gente já tenha o parecer do mastologista. Então é tudo uma equipe, para a gente operar, para a gente pôr uma prótese, não é assim, pega lá, vem cá. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Amanhã, precisa então, do radiologista, do plástico, do masto, né? Do mastologista. Sim, vamos lá, vamos pôr sua prótese amanhã, vai custar X e fique tranquila que vai dar tudo certo, vai. Deus acima de todas as coisas. Mas os colegas abaixo. E em conjunto, é todo um multidisciplinar. É o cirurgião plástico, a radiologista ou o radiologista, e é o mastologista ou a mastologista, em comum acordo, se tiver evidência de que se tem algum nódulo que precise ser retirado, até mesmo que a paciente aproveita a própria cirurgia e vem com o seu mastologista e faz no mesmo momento, depois ela está tranquila e vai curtir a sua prótese. Edinaldo, eu achei excelente a nossa conversa. Eu tenho certeza que o pessoal ainda vai ter muita dúvida aqui. Provavelmente a gente vai precisar se encontrar aí num segundo momento, tá? Senão a gente ficaria horas e horas e horas aqui conversando. Eu sei que o que a gente falou aqui vai ajudar muitas mulheres, né? Principalmente questão da segurança em relação à cirurgia, né? Em relação à questão da prótese, eu achei muito legal de fazer essa avaliação na Anvisa, de conferir se é uma prótese com registro, né? Tudo certinho. Da questão de fazer os exames pré-operatórios, fazer as ecografias mamárias antes da cirurgia, passar pelo cardiologista, porque a gente sabe que não é apesar de não ser uma cirurgia tão complicada, mas é um procedimento cirúrgico, né? Que tem outras possíveis complicações aí. Eu quero te agradecer muito, tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades aqui, tá? E parabéns pelo seu trabalho, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, viu? Parabéns mesmo. Agradeço a oportunidade, quero só deixar para os pacientes que ao procurar um cirurgião plástico, seja qual cirurgião for, entra no site, não procura só que a amiga operou, que a prótese é mais barata ou a prótese é mais cara e daí vai. Então procura sempre, existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Hoje é fácil, o paciente com o seu celular procura no site da Sociedade de Cirurgia Plástica ou o cirurgião que ela vai consultar ou que consultou. Então, ele tem que estar ali constando o nome dele como vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, ótimo. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso para o seu canal. Obrigada a você. Seu fã, e cada vez mais eu torço para que você tenha muito, muito, muito sucesso. Obrigada. Gente, então continue acompanhando a gente, compartilhe esse vídeo, tá? E se você quiser fazer uma cirurgia plástica ou se quiser fazer uma consultoria com o Dr. Edinaldo, o contato dele vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui e até a próxima.